existem algumas qualidades do som que eu queria discutir com vocês. Quando eu falo em qualidades, estou falando de características do som. Isso aí é a cara das aulas de física, né? Por exemplo, moçada, a gente fala para vocês em termos de frequência do som. Ora, a frequência do som, ela é medida em hertz, né? Sendo que o que determina a frequência do som que você escuta diz respeito lá ao tipo de cílio que é estimulado. Quer dizer, moçada, que eu tenho tipos diferentes de cílios para poder exatamente perceber as diferentes frequências do som. É o caso, por exemplo, nós temos lá cílios que eles são maiores. Como eles são maiores, eles são mais pesados. Como eles são maiores e mais pesados, eles vibram pouco, eles vibram menos, e eles entram em ressonância com sons mais graves, né? Lembrando lá das aulas de física, sons mais graves, também chamados sons mais baixos, sons que apresentam frequência menor. Por outro lado, moçada, nós temos cílios menorzinhos. Os cílios menorzinhos, eles são mais leves. Como eles são mais leves, eles vibram mais. Uma vez que eles vibram mais, eles entram em ressonância com sons mais agudos, né? Sons mais agudos, ou como se fala em física, né? Sons mais altos, sons que apresentam frequência mais elevada. No final das contas, eu lembro para vocês que o nosso ouvido, nem mais precisamente a nossa orelha, ela é capaz de perceber sons entre 16 e 20 mil hertz. Então, nesse caso, em nós humanos, frequências entre 16 e 20 mil hertz. Lembrando que abaixo de 16 hertz, infrassom. Acima de 20 mil hertz, ultrassom aqui na jogada. E, gente, aqui eu explico duas ideias interessantes. Primeiro, por que é bacana que a nossa cóclea seja enrolada? Porque uma vez que a cóclea seja enrolada, ela tem um comprimento maior. Por que eu quero que ela tenha um comprimento maior? Porque quanto maior o comprimento, maior a variedade de cílios. Era uma vez, moçada, lá, os cíliozinhos, e os cíliozinhos, e os cíliozinhos. Quanto mais longa a cóclea for, maior a diversidade de cílios que ela tem. E o resultado, que eu consigo ter cílios maiores para poderem perceber sons de frequência mais baixa, e eu consigo ter cílios pequenininhos, cílios menorzinhos, para poder perceber sons, nesse caso lá, de frequência mais elevada. Quanto mais longa é a sua cóclea, maior a diversidade de cílios, e automaticamente maior diversidade de frequências. Só que, gente, eu quero que minha cóclea seja longa. Mas se minha cóclea for longa e desenrolada, não vai caber na tua cabeça, né? Então imagina, por exemplo, lá que a cóclea ela é grandona, uma cóclea de um lado, uma cóclea do outro, ela ia sair, né, com pleonasmo e tudo, ela ia sair para fora da cabeça. Não faz o menor sentido. Como é que a natureza sabiamente resolveu esse problema? Como é que ela permite que eu tenha uma cóclea longa e ao mesmo tempo que caiba dentro do meu cabeção? Nesse caso, eu vou pegar aquela cóclea e não vou deixar ela desse jeito, desenrolada. Eu vou pegar a cóclea e vou enrolar. No que a cóclea enrola, ela, moçada, consegue caber na cabeça. Ou seja, qual é a vantagem da cóclea ser enrolada? Ela é enrolada para que ela possa ter um grande comprimento e ainda assim caber na cabeça. Ter esse grande comprimento quer dizer exatamente ter uma grande diversidade de cílios, uma grande variedade de cílios. Então, a grande diversidade de cílios implica automaticamente em percepção de grande diversidade de frequências, de uma grande diversidade de frequências sonoras. Inclusive, tem uma regra mais ou menos assim, tá? Que é, os cílios mais pesados, os maiores, ficam no começo da cóclea, os maiores mais pesados para sons mais graves, e os cílios, gente, menorzinhos, mais levezinhos para sons mais agudos, eles ficam no final.
Então a gente tem, que nem o violão ele tem cordas diferentes para produzir sons graves, sons agudos, a gente tem cílios para perceber graves, mais no começo da cóclea, cílios para perceber agudo, mais no final da cóclea. Uma cóclea enrolada, ela vai ter um comprimento legal, uma grande diversidade de cílios para perceber, uma grande diversidade de frequência. Um clássico das aulas de física, né, é que cachorro consegue escutar ultrassom, né? Que tem lá o apito de adestrador de cachorro, né, que você sopra e não sai som. Não sai som pra ti, porra, pro cachorro sai. Porque o cachorro, ele escuta até 30 mil Hz de frequência. Então, a gente vai de 16 a 20 mil. O cão, ele vai até 30 mil. Então, quando você usa um apito de adestrador de cachorro, ele produz um som tão agudo que eu simplesmente não consigo escutar isso. Mas o cão consegue. O que é que o cachorro tem que você não tem para escutar ultrassom? Uma cóclea mais longa, né? Então, no cachorro, a cóclea ela é ainda mais longa do que a sua. No que a cóclea é ainda mais longa, ela vai ter cílios ainda menorzinhos. E esses cílios ainda menores conseguem perceber sons de frequência ainda mais baixa, ou mais alta, né? De frequência ainda mais aguda, perdão, nesse caso. Então, você consegue, nessa situação, com cílios menorzinhos, né? Uma cóclea mais longa, você consegue ter mais variedade de cílios menores para perceber sons que são ainda mais agudos. À medida que você vai envelhecendo, alguns cílios vão morrendo. E você vai ficando surdo, né? Sendo que os cílios, que são menores, eles são mais fáceis de morrer. Eles são mais fáceis de serem danificados. O que quer dizer que quando você vai ficando velho, que você vai ficando surdo do agudo para o grave. Primeiro, vão morrendo esses cílios do agudo. No que eles vão morrendo, os cílios do agudo. Chega uma hora que você mais velho não consegue perceber frequências muito agudas, os últimos a morrer são os cílios que percebem sons mais graves. Né? Tanto é que tem alguns tipos de som que só criança e adolescente conseguem escutar. Tem alguns tipos de som tão agudos que adulto não consegue escutar. Por quê? Porque já perdeu os cílios pequenininhos que conseguiriam perceber esses sons tão agudos. Né? Mas no adolescente, na criança ainda tem. A partir de uma certa idade, esses cílios morrem no indivíduo, ele não consegue mais escutar sons tão agudos. E à medida que ele vai envelhecendo, vão morrendo os cílios, ele só consegue escutar sons cada vez mais graves. Estou falando sobre propriedades do som, quer dizer então que a frequência tem a ver com o tipo de cílio, enquanto que a intensidade, para moçada, a intensidade do som, em física, é medida em decibéis, né? Sendo quando você pega a moçada lá em relação à intensidade, é pelo número de cílios que são estimulados. Então, bem lógico, né? Se você estimula poucos cílios, você vai ter lá um som que ele é mais fraco. Que a gente chama assim baixo, né? Mas lembrando que em física, baixo para a moçada de física tem a ver com frequência, tem a ver com som grave. Um som mais fraquinho. Então, Landim falando mais baixinho. Se você estimula muitos cílios, você vai lá perceber sons mais fortes, né? Que a gente chama no nosso dia a dia de sons mais altos, mas lembrando que para questão de física, né, você pega lá que o alto diz respeito, gente, lá, a frequência diz respeito ao agudo. Né? Então, no caso lá, pra gente, vou falar de som mais forte, né? O Landim gritando mais alto. Pronto. É porque estimula muito os cílios. A gente consegue perceber na orelha humana entre 10 e algo em torno, moçada, de 120 decibéis. Entretanto, com um detalhe. A partir de determinada intensidade de som, a gente vai ter que eu começo a ter perda de audição. Então, acima de... Cada livro coloca de uma maneira diferente. Então, na casa lá de mais ou menos 110, 120 decibéis, a gente começa a ter lesão dos cílios, e essa lesão dos cílios, moçada, ela pode ser permanente, causando, consequentemente, surdez, né? Sendo que lembre que os cílios, eles são neurônios especiais, e neurônios não podem ser renovados. Quer dizer que se o neurônio morreu, já era, não tem como fabricar um neurônio novo. Isso quer dizer que toda vez que você se expõe a um som muito forte, você vai ter lá lesão dos cílios. Se o cílio morrer, essa surdez permanente. Ora, pessoas, qualquer showzinho desses que você vá,
a caixa de som, ela vai brincando acima de 120 decibéis. Né? Você pega, por exemplo, qualquer trio elétrico desses da vida, qualquer paredão de som desses da vida, bate em 130, 140 decibéis. Isso quer dizer que qualquer exposição a sons desse jeito, tu tá ficando surdo. Alan, eu já fui lá em vários carnavais com trio elétrico, já fui lá em várias festas com som alto, paredão de som, e não tô surdo. Tá, você não tá percebendo isso. Você não tá percebendo isso? Porque nessa brincadeira, a surdez ela é progressiva. A surdez ela vai aos pouquinhos. Primeiro, você vai perdendo cílios relacionados ao agudo, que às vezes você nem nota, você nem vai percebendo isso. Mas vai chegar uma hora que essa surdez vai se tornando significativa. Ela é acumulativa, né? Então, cada vez que você escuta lá um som muito forte desses, vão morrendo alguns dos cílios, vai chegar uma hora que você vai começar a ter uma surdez significativa. Inclusive, quer saber o quanto que você já perdeu de audição na sua vida? Visite um fonoaudiólogo. Ele vai fazer um exame chamado audiometria em você para saber o quanto que já perdeu de audição, se sua audição tá beleza, não tá, etc e tal. Sendo que, ultimamente, né, médicos, fonoaudiólogos estão super preocupados com o fenômeno fone de ouvido, né? É porque quando você vai lá estudar em física, intensidade de som decibéis tem a ver com potência e tem a ver também com a distância entre a fonte emissora de som e quem está recebendo o som. Isso quer dizer que alguém vai dizer, Landim, mas o barulho do fone de ouvido, ela é bem fraquinho. Ó, gente, o barulho do fone de ouvido pode ser fraquinho, mas ele está atochado lá dentro da tua orelha, bem pertinho da cóclea. Então a intensidade relativa ela é muito, muito elevada. O que quer dizer que sim, fone de ouvido pode causar surdez, pode causar lesão dos cílios, com inclusive surdez permanente aqui nesse caso. É por isso que especialistas em audição recomendam que quando você for usar fone de ouvido, né, você use o fone de ouvido com muita parcimônia. O moçada recomenda uma regra chamada de 60-60. Se a regra do 60-60, o máximo de 60% do volume máximo, ninguém respeita isso, né? Às vezes tá lá a galera escutando fone de ouvido que você não tá usando fone de ouvido e tá escutando a música que o cara tá escutando. O cara pega o fone de ouvido e coloca lá no máximo que você que não tá com fone escuta. Vai danificar sim a audição do cara, né? Você tem um máximo de 60 minutos por dia. Ou seja, para que você não tenha problemas com a audição em relação à utilização de fone de ouvido, a regrinha lá do 60-60, máximo de 60% do volume máximo, máximo de 60 minutos por dia. E hoje em dia, devido lá ao celular tocar música, né? Ficou muito fácil para a moçada ter acesso à música. Gente, estamos criando uma geração de surdos, né? Porque muita gente usa mais do que isso aqui. Tá lá molecado o tempo inteiro com a porra lá do fone de ouvido lá, né? Truando lá a música, além do volume forte, né? Volume alto, entre aspas, né? Além do som ser muito forte, você ainda tem que a moçada usa durante mais do que 60 minutos. Então, tome cuidado você lá com fone de ouvido para você não entrar nessa estatística da moçada que tá ficando surda por causa disso aqui.